dia a todos. Bem-vindos ao nosso fórum sobre Workplace Solutions. Este é um tema obviamente interessante e desde já agradecemos aos nossos participantes, que apresentaremos já de seguida, e agradecemos a toda a audiência que, entretanto, se junta a nós. Eu passaria para já a palavra à minha colega Maria Fernandes, para fazer a apresentação dos participantes e depois passaremos então ao debate propriamente dito. Maria, bom dia. Bom dia, Henrique. Muito obrigada a todos os participantes, muito obrigada a todos os leitores da IT Insight também aqui presentes. Como o Henrique disse, o meu nome é Maria Beatriz Fernandes, eu sou jornalista da IT Insight. E antes de prosseguirmos com o live event de hoje sobre Workplace Solutions, eu queria convidar todos os participantes a fazerem uma pequena apresentação. Seguindo então a ordem alfabética, começava pelo Nelson Nogueira da AR Telecom. Nelson. Tem o microfone desligado, Nelson. Um clássico problema dos encontros virtuais. Muito bom dia, obrigado pelo convite. Chamo-me Nelson Nogueira, venho da AR Telecom e sou Business Unit Manager na unidade da AR Telecom. Muito obrigada, Nelson. Eu passo então a palavra ao Pedro Rebelo, da Logicalis. Pedro. Olá, muito bom dia, bem-vindos. Meu nome é Pedro Rebelo e sou Cloud Service Director da Logicalis. Obrigada, Pedro. Segue-se então o Rafael Sardinha, da Claranet. Olá, muito bom dia, obrigado pelo convite e sejam bem-vindos. Eu represento aqui uma equipa na Claranet que se chama Workplace Design and Adoption, portanto tem todo o foco de soluções de colaboração digital, o tema de hoje. Obrigadíssima, Rafael. Obrigada a todos. Eu passo então novamente a palavra ao Henrique. Vamos começar agora a mesa redonda. Henrique. Muito obrigado, Maria. Ora bem, então, dando início à nossa conversa, e todos nós sabemos que nestes últimos 3 anos, houve uma mudança muito significativa na forma como trabalhamos e colaboramos, e essa mudança não parou, e antes pelo contrário, temos a sensação de que vamos acelerar e depois um bocadinho mais para o final do debate vamos até falar nisso, mas para já eu gostaria de endereçar aos participantes a questão de como é que eles veem a adoção atual das soluções de workplace, né? O que é que aconteceu neste último ano, e como é que se prevê que isso venha a impactar este ano de 2023 e eventualmente depois a entrada para 2024, já que estamos quase a chegar a meados deste ano. Portanto, o tempo passa depressa. Eu passava a palavra começava por endereçar esta questão ao Rafael da Claranet. Obrigado, Henrique. Eu diria que o ano anterior nós ainda tivemos aqui alguns restos do período pós-pandémico, não é? Portanto, nós caracterizamos o último ano como um ano de consolidação. Ou seja, obviamente nós temos diferentes clientes que estão em diferentes estágios de maturidade e com diferentes necessidades e contextos, mas diríamos que no período pós-pandémico e durante, obviamente, a pandemia foi feito um grande investimento por parte dos nossos clientes, nomeadamente em soluções de colaboração digital. Mas estes clientes estavam em momentos diferentes, portanto, nós tínhamos clientes que estavam numa fase de enablement técnico, portanto, disponibilização da tecnologia aos seus colaboradores, tínhamos clientes que já tinham a tecnologia dentro de casa, mas que não tinham passado, por exemplo, por um processo de adoção e, portanto, os seus colaboradores não trabalhavam ou não tinham a capacidade de trabalhar de forma digital e tínhamos também empresas que já tinham disponibilizado a tecnologia, já trabalhavam de forma digital e, portanto, já estavam a orientar os seus esforços para temas como a experiência, para temas como a customização e a inovação. E, portanto, eu diria que foi um ano bastante forte, ou seja, onde fomos bastante requisitados e tivemos aqui, de facto, bastantes projetos e diria que isto terá um impacto no futuro, na minha opinião e, obviamente, na opinião da Claranet, em 4 principais pontos. O primeiro é as empresas, as organizações terem a capacidade de perceber que o workplace digital não é uma opção, mas já não é uma opção há vários anos atrás.
Pronto, mas após a pandemia tornou-se de facto uma necessidade, e quem não conseguir promover a melhor experiência, quem não conseguir disponibilizar as melhores soluções aos seus colaboradores, obviamente terá muita dificuldade em acompanhar a sua concorrência. O segundo é dizer que de facto existe uma necessidade de nós darmos, como é que é dizer, nós promovermos, acima de tudo, agilidade e de promovermos literacia digital, porque existe uma diferença muito grande em nós disponibilizarmos a tecnologia e nós garantirmos que trabalhamos de forma tecnológica. São pontos completamente diferentes. E, portanto, tudo isto terá impacto em 2023, 2024 e nos anos que se seguem, seja ao nível do negócio das organizações, seja ao nível da retenção de talento, porque a força de trabalho está cada vez mais exigente e depende de nós conseguirmos promover esta retenção de talento ou não. Diria também que um ponto bastante importante no futuro, a nível do workplace digital, é a questão da aprendizagem contínua. É algo que nós já estamos a trabalhar com os nossos clientes, porque nós vivíamos muito num conceito de reação. Surgiu uma tecnologia, surgiu uma tendência, surgiu um conceito e nós reagimos. Hoje em dia acreditamos que as empresas têm que estar cada vez mais alerta, têm que estar cada vez mais em cima do acontecimento e têm que ter estratégias de evolução contínua, onde os seus próprios colaboradores chegam com novas ideias, chegam com novas soluções e fazem a empresa avançar. Portanto, eu diria que estes são os pontos mais importantes e obviamente também, para fechar a minha resposta, a entrada de novos decisores. Portanto, a questão do workplace digital e das tecnologias disponibilizadas sempre foi muito centrada nos perfis da IT. Hoje em dia vemos que de facto existe uma tendência em que os decisores da IT passam a ser também as pessoas de RH, as pessoas do marketing, as pessoas de comunicação, que estão totalmente responsáveis por aquilo que é a experiência dos seus colaboradores. Muito obrigado, Rafael. Eu passaria a palavra, endereçaria a mesma questão ao Nelson Nogueira, da AR Telecom. Nelson. Vamos ver se eu tenho o microfone, desta vez tem. Eu concordo que, de facto, no ano anterior ainda tivemos os efeitos da pandemia, como o Rafael refere, e digamos, de alguma forma, tivemos os efeitos, digamos, de amadurecimento dos modelos híbridos, consequência do Covid, o que fez também, na minha opinião, várias vertentes de ataque. É claro que, genericamente, no passado, o workplace era visto um pouco como há uma nova tecnologia, adaptar essa tecnologia à utilização dos utilizadores, mas olhando numa forma genérica, porque de facto todos os clientes têm graus de maturidade diferente da adoção das tecnologias nas suas organizações, eu vejo como uns grandes desafios, de facto, as necessidades nos locais de trabalho, com a parte dos escritórios, terem que se transformar, porque os modelos híbridos começaram a levar pessoas para casa e que requeriu que os suportes remotos fossem cada vez mais relevantes. A maior qualificação nesse suporte remoto também teve um papel fundamental, mas também associado a mais ferramentas colocadas nos devices e nos workplaces, tendo em conta que também tivemos o corrompimento da segurança de perímetro, tendo em conta que nos ITs pensava-se muito nos perímetros, e isto abriu outros problemas. A parte da segurança do perímetro abriu o problema também das credenciais, das necessidades de formação dos utilizadores em termos do seu awareness, da sua capacidade de adoção do digital e do trabalho remoto. A maior exposição das empresas aos ataques, isto é, houve uma maior exposição de ataque no respeito ao cybercrime, mas também vejo dificuldades no recrutamento. Isto é, estes modelos híbridos que ficaram associados ao pós-Covid, ou mesmo durante o Covid, abriu a necessidade do teletrabalho, dos sistemas híbridos de trabalho só remoto, tanto para os colaboradores da empresa e logo, consequentemente, para quem suporta o workplace, também se adaptar a essa realidade,
mas também em termos do recrutamento e seleção dos recursos e da qualificação dos recursos, sejam os do IT, sejam os não IT, em que passou a haver um recrutamento internacional, digamos assim, de poder recrutar portugueses a trabalhar para empresas estrangeiras, mas residendo em Portugal. Isto fez com que o mercado começasse a sentir também algumas dificuldades de qualificação, e também tem sido um desafio que eu acho que vai ter uma tendência de agravamento. Tivemos muitas empresas também internacionais a abrir escritórios em Lisboa, o que fez também mexer no mercado no IT, e eu acho que isto fez com que também o suporte, em termos do workplace, todo ele tenha estado em transformação e esteja ainda a estabilizar no que respeita a este ano em termos de mercado. Obrigado, muito obrigado, Nelson. Eu endereçaria a questão ao Pedro Rebelo também. Obrigado, Henrique. Concordando aqui com os meus dois colegas também, e naquilo que a Logicalis também presenciou no mercado, eu acho que nós sentimos o ano passado quase a duas velocidades diferentes, ou em dois momentos diferentes. Se calhar uma primeira metade em que foi uma fase de consolidação daquilo que eram as soluções que vinham do ritmo pós-pandémico, e portanto esta necessidade de descentralização, deslocalização daquilo que são os escritórios, daquilo que é o workplace, e que necessitava de garantir uma boa experiência de utilização para todos os colaboradores que estavam descentralizados, que estavam deslocalizados. E eu diria que isto foi um primeiro momento daquilo que foi o ano passado, mas assistimos também, em alguma medida, e já na parte final do ano, àquilo que podíamos chamar uma personalização do seu próprio workplace, e portanto a maior parte destas plataformas de workplace que as organizações a data de hoje adotam e utilizam dos grandes vendors, têm a capacidade de cada vez mais aprofundarmos a experiência deste mesmo colaborador de uma forma pessoal, de uma forma personificada, e portanto esta personalização com o advento daquilo que o Rafael dizia também, de outros decisores cada vez mais estarem a interagir nas decisões daquilo que são as soluções do workplace, daquilo que é a automatização de processos do workplace, assistimos aqui a que grande parte dos colaboradores que ao longo do tempo se vinham a capacitar com este tipo de conhecimento conseguissem, por exemplo, automatizar grande parte dos seus processos do dia-a-dia, grande parte dos processos não só da organização, mas dos seus processos pessoais que permitiam aumentar a sua produtividade através do complemento com estas soluções. E, portanto, a utilização de plataformas low-code, a utilização desta mesma automatização de processos foi algo que nós assistimos como uma jornada de algumas organizações, obviamente não de todas, mas das organizações também com que trabalhamos à data de hoje, e assistimos à profundidade de utilização deste tipo de soluções que permite, sem dúvida, aumentar a produtividade dos colaboradores, assente numa colaboração quase já consolidada numa primeira fase do ano. Obrigado, Pedro. E depois desta primeira questão em que endereçamos, de facto, esta transformação que não parou de acontecer, antes pelo contrário, no ano que transata e no ano que, enfim, que agora que avança, passaríamos à próxima questão, que será endereçada por Maria Fernandes. Maria? Sim, obrigada, Henrique. O Pedro terminou precisamente a sua intervenção a falar aqui de consolidação, e é precisamente sobre isso que recai aqui a nossa segunda questão. Eu começo por perguntar ao Nelson Nogueira, da Artelecom, se este mercado Workplace Solutions já está consolidado e como é que as organizações olham para estas soluções, olham para elas como uma necessidade para o futuro da sua organização? No que respeita à consolidação destas soluções, eu acho que o mercado está maduro. A consolidação depende, porque está sempre a haver tecnologia a sair pelos fabricantes. As próprias pessoas de outras unidades, como o Rafael há pouco referia, de influência, faz com que se transforme também a utilização massiva de mais ferramentas de colaboração, e faz com que também esta consolidação seja uma tarefa constante, e não é uma coisa de dizer que se possa dizer que está tudo consolidado e não há mais para fazer.
acho que há constantemente para fazer. E no que respeita também às ferramentas de automatização que vários fabricantes também disponibilizam na sua standardização, na uniformização do parque, e de associar as customizações aos profiles das pessoas, faz com que, de facto, já esteja, de alguma forma, maduro o mercado em termos deste adoção, mas acho que a consolidação é uma coisa constante e que deve estar em construção. Acho que está a haver também uma redução do suporte local, como tendência, está cada vez mais forte o trabalho do suporte remoto, devido de facto à tendência que referia dos modelos híbridos e do totalmente remoto. Mas acho que depois também vai haver aqui uma tendência para as pessoas poderem estar em trabalho remoto, receberem os equipamentos em casa, eles próprios poderem arrancar com o equipamento e ele próprio se formatar, se configurar. Isto vai trazer novos paradigmas do suporte, em que as pessoas já não vão ao escritório para ir buscar equipamento, tirar equipamento, e eu acho que isto vai também trazer algumas ideias para o futuro de sistemas capilares de suporte espalhados por muitas zonas geográficas. Eu diria aqui até de uma analogia parecido ao modelo desinterruptivo de negócio que a Vintage trouxe, em que não tem um sistema logístico de distribuição, mas que usa o sistema logístico de outros para fazer as entregas e a distribuição dos pacotes de produtos. E isto eu acho que também vai ser uma cultura no mercado e que vai ser também um futuro no suporte em IT, que as pessoas vão deixar de estar concentradas num único sítio, num único local e vão cada vez estar mais distribuídas. E é preciso alargar esse tipo de capilar no suporte presencial sobre os equipamentos. Muito obrigada, Nelson, pelos seus insights. Eu direciono a mesma questão ao Pedro Rebelo, da Logicalis. Pedro, o mercado de Workplace Solutions já está consolidado? Obrigado. Eu há pouco falei na palavra consolidação, mas eu acho que também, voltando aqui um bocadinho atrás, isto é uma palavra um bocado perigosa e um bocado irrealista naquilo que são as soluções tecnológicas. O que é que quer dizer com isto? Eu ontem li um artigo muito giro que acabava com 2 simples reminders. Um primeiro é que a tecnologia nunca fica pior, fica sempre melhor. E um segundo reminder é que nunca devemos apostar contra engenheiros. Eu achei isto muito engraçado porque na realidade é muito isto. E como o Rafael referia há pouco, a literacia digital cada vez é maior e cada vez é melhor dentro das organizações. A tecnologia cada vez é mais extensível, cada vez é mais homogénea, cada vez é mais, dá-nos mais possibilidades de pormos em prática a nossa criatividade. E em terceiro lugar, os engenheiros estão sempre a criar coisas novas que nos permitem também aumentar esta colaboração e aumentar esta produtividade. A consolidação do ponto de vista daquilo que são soluções de base que depois permitem potenciar esta criatividade, sem dúvida alguma. Nós assistimos no mercado, seja no mercado português, seja no mercado internacional, a Logicalis atua em 27 países e temos constantemente indicadores internos sobre os outros clientes. Ela existe, a maior parte das organizações, devido a este advento, seja da pandemia, seja da necessidade de trabalho híbrido, seja da retenção de talento, claramente adotaram um conjunto de soluções que são a base para aquilo que se quer criar para a frente. Mas a verdade é que esta consolidação quase não existe porque nós estamos sempre a criar coisas novas e estamos sempre a tentar, seja automatizar um conjunto de processos, seja criar novos processos para garantir que a nossa organização fica mais rápida e fica mais ágil, seja criar novas coisas que nem nós pensávamos anteriormente para garantir que temos uma vantagem competitiva ou que temos um diferenciador face aos outros. E, portanto, sim, do ponto de vista de base daquilo que são as plataformas que nos permitem colaborar, que nos permitem ser mais produtivos, eu diria que não em relação à consolidação, no sentido em que nós, e aquilo que estava circunscrito antes àquilo que era o departamento de IT, como já foi referido,
em que toda esta gestão, toda esta criação de novas coisas era feita pelo departamento de IT. Hoje não, hoje há muitos modelos de self-service, há um modelo em que as pessoas, através da sua literacia digital, já conseguem criar novas soluções, já conseguem criar novos efeitos de colaboração e produtividade dentro das suas organizações e, portanto, eu acho que estamos numa fase e estamos num momento muito giro, muito engraçado, em que os colaboradores finalmente são parte integrante daquilo que é, seja a decisão da adoção de determinadas soluções, seja a criação de novos modelos de produtividade e colaboração dentro das suas próprias organizações. Obrigadíssima, Pedro. Eu direciono finalmente agora a mesma questão ao Rafael Sardinha, da Claranet. Rafael, o mercado está consolidado, como é que as organizações veem estas soluções de workplace? São uma necessidade para o futuro? Eu tive exatamente o mesmo raciocínio que o Pedro, ou seja, quando vi a segunda pergunta, portanto, consolidação. Ora bem, falhei na primeira resposta ou vou falhar na segunda? Portanto, corrigindo aqui e totalmente de acordo com o raciocínio do Pedro, portanto, nós quando falamos em consolidação há uns momentos atrás, falávamos na consolidação de uma fase de colaboração, portanto, garantir que as pessoas têm a capacidade de trabalhar online. Relativamente a esta pergunta, a minha resposta seria não, e espero que nunca esteja. Portanto, indo na ótica do raciocínio do Pedro e do Nelson também, o mercado tecnológico é um mercado que está em constante evolução, não é? E portanto nós vamos andando aqui de hype em hype, e tentando acompanhar as tecnologias e obviamente ora estamos mais maduros, ora passamos para a próxima onda e já vamos ter que correr outra vez atrás desta tal maturidade digital. Portanto, eu dizia que não, e diria até mais que esta segunda parte da pergunta, portanto, eu não diria que a palavra deva ser futuro, eu trocaria futuro por presente, porque as organizações não podem pensar nesta questão do workplace digital, nem na literacia digital dos seus colaboradores, nem em todas estas soluções do workplace. E aqui uma nota de que quando falamos em soluções de workplace, não falamos só da colaboração digital, falamos num espectro bastante alargado, como por exemplo plataformas de gestão de recursos humanos, plataformas de gestão de espaços, portanto podemos ter aqui uma série de ferramentas e eu trocaria o futuro pelo presente porque de facto isto é uma necessidade imediata. As organizações têm que de facto perceber qual é a necessidade dos colaboradores, como é que nós ligamos aquilo que é a nossa necessidade de negócio à necessidade dos colaboradores e só assim é que nós vamos conseguir acompanhar esta evolução que é rapidíssima. Obrigada, Rafael. Nós vamos endereçar esse hype, essa evolução da tecnologia mais à frente das nossas questões. Eu passo agora a palavra novamente ao Henrique para seguirmos com a terceira questão. Henrique. Obrigado, Maria. Ora bem, vamos passar a um tema que creio que toca a todos e já foi aqui, e creio que foi o Nelson que abordou há 2 questões atrás, tem a ver com a questão da cibersegurança e sobre estas soluções. Portanto, nós sabemos que muitas destas soluções foram adotadas, ou pelo menos esta nova vaga foi adotada de alguma forma à pressa, portanto as empresas tiveram que reagir bastante depressa quando foi a pandemia, e o facto de ter sido à pressa fez com que, na altura, se gerassem questões de cibersegurança. E a questão específica nesta altura é se esses problemas de cibersegurança se continuam a manter, se as empresas estão cientes deles, se estão a apostar na sua prevenção, e quais é que são os desafios para manter estas novas soluções de workplace seguras sem impactar de facto a empresa no seu todo. E eu começaria por endereçar a questão ao Pedro. Pedro. Obrigado, Henrique. Isto é um tema que eu gosto muito e que nós trabalhamos constantemente na Logicalis também sobre ele. Existe um binómio muito interessante, eu acho que não só na tecnologia, mas na nossa vida, e até no percurso político que aconteceu ao longo dos anos no mundo. Nós durante muitos anos estávamos restringidos por modelos de ditadura, por modelos de autoridade, e o que nós fizemos enquanto pessoas foi lutar pela liberdade.
Agora estamos a ver, se calhar, um momento oposto em que as próprias pessoas estão a ir atrás um pouco daquilo que é, sabendo que têm uma determinada liberdade, achamos que se calhar podemos restringi-la de alguma forma porque ela foi usada de má fé, ou pode ser considerada libertinagem de alguma forma para algumas pessoas. Eu acho que nas soluções tecnológicas é um pouco isto. Nós temos que sempre pesar aqui o binómio entre produtividade, colaboração e a própria segurança que temos naquilo que é o workplace, mas naquilo que é o nosso modelo digital. Desde a adoção, ou desde o início da adoção daquilo que são soluções cloud, e eu aqui não vou para a pandemia, eu vou para mesmo soluções cloud há 10 anos, há 11 anos, a segurança alterou muito. Aquilo que é, e é uma frase que eu gosto muito, a nova segurança de perímetro é a identidade. Deixou de ser o nosso data center, deixou de ser os nossos modelos de salas com todas as nossas informações bem seguras, e passou a ser algo que respondeu àquilo que era a necessidade, seja das organizações, seja do mundo, seja do avanço tecnológico que existe. Como já dissemos antes, as pessoas estão cada vez mais deslocalizadas, os modelos de trabalho são híbridos, nós trabalhamos remotamente. O Nelson falou, por exemplo, em Portugal houve muitas pessoas contratadas para trabalhar para grupos além fronteiras, e portanto nós estamos aqui numa mescla, numa rede em que claramente, para conseguirmos endereçar o tema de segurança, nós temos que ser, enquanto parceiros, temos uma responsabilidade acrescida. Nós temos que ser verdadeiros arquitetos para conseguir desenhar estas soluções de uma forma em que, ponto número 1, tenham a abertura e a liberdade suficiente para que as pessoas consigam colaborar e ter a sua produtividade de uma forma seamless, sem barreiras, com agilidade, com flexibilidade, com velocidade. E, por outro lado, temos que garantir que essa utilização dessas mesmas soluções não provoca qualquer tipo de interação negativa do ponto de vista de segurança nos sistemas, e não abre aqui caixas de Pandora que depois nos permitem, de um momento para o outro, como vimos aqui algumas organizações sofrer determinados ataques, estarmos parados, prejudicarmos a nossa marca e, portanto, no fim do dia, não cumprir o nosso propósito enquanto organização, que é conseguir fazer valer as nossas soluções, conseguir ser rápidos no mercado e, acima de tudo, ter uma legitimidade da própria marca que garanta que os nossos clientes confiem em nós. E, portanto, do ponto de vista de cibersegurança, claramente a adoção deste tipo de soluções trouxe um novo espectro e uma nova superfície de ataque que é aproveitada todos os dias, constantemente, por vários atores maléficos. Mas isto não são más notícias, isto na realidade, na minha opinião, são boas notícias, porque a própria tecnologia, como nós dissemos há pouco, continua a acelerar. E, portanto, estas novas soluções de segurança também permitem fazer face a todos estes desafios. E claramente as organizações em Portugal e mesmo internacionalmente estão numa fase em que a segurança é um ponto central das suas estratégias. Nós vimos a introdução do CTO, nós vimos a introdução do CIS, e, portanto, claramente é uma mensagem para o mercado de que a segurança é uma preocupação fundamental. As leis cada vez acompanham este movimento mais rápido, ainda não à velocidade que deviam, mas de uma forma mais rápida, porque as leis estão sempre um pouco atrás daquilo que é a evolução tecnológica, do ponto de vista de velocidade, mas nós estamos a assistir claramente a uma procura e a uma necessidade de rearquiteturar aquilo que são os sistemas de forma a fazer face a este desafio, garantir que as soluções de colaboração não param e que as pessoas continuam a ser produtivas, mas de uma forma segura. E, portanto, isto é um binómio muito interessante de trabalhar, é um binómio que nós constantemente trabalhamos com os nossos clientes, e é um binómio que, na minha opinião, se resolve com um foco muito grande na continuidade de apoio a estes mesmos clientes, um foco muito grande e uma profundidade de trabalho de arquitetura e, acima de tudo, um foco muito grande também naquilo que é a capacidade de entender as trends e trazê-las para dentro destas mesmas organizações e fazer essa tradução dessas trends para os nossos clientes, de forma a garantir que o trabalho não para, mas que, acima de tudo, estamos seguros naquilo que é a nossa propriedade intelectual e a forma das nossas organizações. Muito obrigado, Pedro. Eu endereçaria a questão ao Rafael Sardinha, e é precisamente o ponto se de facto as organizações estão mais resilientes em termos de cibersegurança agora, ou se, pelo contrário, são mais frágeis. Obrigado, Henrique. Eu diria que sim, que estão mais resilientes, ou seja,
A questão da cibersegurança é talvez das questões mais importantes, e o Pedro dizia há pouco e bem, já há uns bons anos, mas diria que agora é ainda mais relevante, ou seja, obviamente, à medida que as pessoas têm mais autonomia, mais curiosidade sobre o meio digital, as empresas acabam por estar mais expostas e, portanto, têm que pensar, têm que definir uma estratégia de segurança, mas paralelamente, e se calhar até de forma contrária, todas estas soluções que nós acabamos por adotar, que nós acabamos por promover nas nossas organizações, são tipicamente soluções que estão pensadas para ser seguras. Se o serão a 100%, nunca o vamos conseguir garantir, não é? Mas são soluções que estão pensadas para ser seguras e trazer aqui a segurança necessária aos colaboradores. Eu diria que existe um ponto também fundamental, e vou já também passar a experiência da Claranet, o que é que temos sentido nestes projetos, mas diria que existe aqui um ponto também essencial que está relacionado com as próprias pessoas e a utilização que fazem da tecnologia, porque por melhor que seja a estratégia de segurança que nós tenhamos e por melhor que seja a tecnologia que nós disponibilizamos, as pessoas têm que ter também conhecimento e têm que estar alertas para este risco acrescido, não é? Porque de facto nós temos sentido que existem mais ataques, mais consistentes, mais robustos, mais difíceis de contrariar, e portanto as próprias pessoas, cada pessoa que interage com o meio digital tem que ter esta noção, tem que estar alerta, tem que perceber quais são os riscos e tem que perceber qual é o possível impacto de uma empresa ser exposta. Por outro lado, dando aqui também um bocado a experiência da Claranet, eu arriscar-me a dizer que em 99%, para não dizer 100% dos nossos projetos, não há a disponibilização da tecnologia, não há a promoção desta colaboração digital sem primeiro garantir todo o lado técnico, todo o lado da segurança. Portanto, é de facto uma preocupação das empresas a nível nacional, não querem disponibilizar a tecnologia sem garantir a segurança, e algo que temos sentido também, principalmente no último ano e meio, é que existe um planeamento, ou seja, há pouco quando falava da forma como estas tecnologias estão criadas, são tecnologias que nós à partida podemos disponibilizar e a segurança está minimamente garantida. Mas hoje em dia as organizações nacionais com que tipicamente trabalhamos têm uma preocupação de planeamento, uma preocupação de governance, ou seja, o que é que pode ser feito com a tecnologia, o que é que pode ser disponibilizado, quais são os perfis de trabalho, qual é, por exemplo, a classificação da informação que deve ser realizada. Portanto, há um planeamento que tipicamente não existia, temos sentido isto, portanto, os projetos de adoção, os projetos de colaboração digital tipicamente avançam após toda esta componente técnica, mas diria que sim, que há uma preocupação muito grande das organizações nacionais, nomeadamente para o tema de gestão de dispositivos. Portanto, se queremos promover mobilidade por parte e agilidade por parte dos nossos colaboradores, temos que garantir toda esta componente dos dispositivos, toda a parte do compliance, toda a parte de messaging. Portanto, eu diria que sim, de facto o risco é maior, mas por outro lado também temos mais meios para o controlar. Muito obrigado, Rafael. Finalmente, aqui relativamente a esta questão, eu passaria a palavra ao Nelson, e pegando também aqui no que o Rafael disse, se de facto sente que há uma maior awareness, uma maior capacidade de resposta a este tipo de riscos. Eu concordo com os meus antecessores no respeito a esta questão, mas eu queria focar aqui uma frase típica portuguesa, que acho que todos vão compreender, e que diz o seguinte: casa assaltada, tranca-te à porta. E isto é muito a cultura das empresas nacionais. Isto é, só depois de terem os seus sustos, com mais gravidade ou menos gravidade, é que acordam e preparam budgets específicos para estas realidades. Por muito que o trabalho prévio de Rafael, do Pedro Garcia, desde as diretivas do SIS-1 e agora a reformulação do SIS-2, seja pelo RGPD, seja pela própria conceito que os utilizadores são a última linha de defesa em termos de segurança no IT, não é? E que a sua iliteracia digital tem sido um dos fatores de penetração constante nas organizações nos últimos anos, talvez.
mas também porque algumas das empresas em Portugal já estão a olhar para a segurança não numa forma só genérica ou de global da organização, mas também estão em termos de workplace específico, por exemplo. Eu dou em caso. A dupla autenticação de fator foi uma coisa que surgiu em força e já não se pensa sistemas sem dupla autenticação de fator. A encriptação já era coisa que se falava há muito tempo nos devices e veio, digamos, amadurecer cada vez mais nessas organizações. Mas eu recordo que, por exemplo, há alguns anos atrás, pensava-se em sistemas de token para banca e alguns tipos de setores de atividade, e hoje vê-se a adoção de tokens conjugados com dupla autenticação de fator como forma de proteger o device quando ele está completamente em sistemas remotos. Isto é, a conjugação de soluções já existentes, mas também a sua sincronização é que está a fazer com que haja mais segurança no workplace. Também, classicamente, na segurança tem a ver com o que o IT, ou com os departamentos de IT, acham que é o seu âmbito. E os âmbitos têm mudado muito em vários setores. Por exemplo, se olharmos só para empresas que têm um conceito de Office, genericamente, se calhar é o que estamos a falar. Mas em empresas industriais, o OT, a segurança do OT, a transformação que está a trazer em termos de alargamento os próprios workplaces desses equipamentos que estão hoje nas redes industriais com o software de SCADA e etc., está a alargar o conceito de workplace. Mas o conceito de workplace também foi alargado há uns anos para os mobiles e para os telemóveis e smartphones. E poucas organizações em Portugal, em termos, se calhar, o IT considera que o telemóvel faz parte integrante do seu parque como gestão do workplace. E nisso ainda não estamos maduros. Isto é, há soluções maduras. As empresas não estão a adotá-las. É uma questão diferente. Isto é raro haver um IT que tenha uma solução de mobile device management, faça uma gestão integrada e consistente de todo o posto de trabalho, não só no seu desktop, mas dos seus smartphones que estão os colaboradores. As credenciais também estão hoje nesses equipamentos. Esses equipamentos têm RAM, têm CPU, têm disco, têm acesso à internet. Por isso, facilmente atacados, facilmente podem adotar malware, facilmente podem ter bots, facilmente possam apoderar das credenciais. Se calhar até mais facilmente me apoderar das credenciais nos mobiles do que me apoderar das credenciais que estão no desktop, num posto de trabalho gerido pelo IT. E esta transformação, e também os ataques sucessivos, não sei se foi o Rafael ou foi o Pedro que referiram. Por exemplo, o grupo do Lockbit está agora a desenvolver um malware para atacar até os macOS, que era aquela coisa que ninguém atacava o macOS. E, por isso, o conceito de ataque, de encriptação, de assalto, ao fim e ao cabo estamos a falar de assaltar e pedir resgate pelas coisas. Está intensificamente no mercado, não só nacional, mas também mundial. E depois, as próprias ferramentas de inteligência artificial hoje também estão a proliferar cada vez mais e também estão a ser alvo de ataques dos cybercriminosos como uma forma, porque é mais uma plataforma, é mais um software, digamos, de superfície de ataque. Por isso, no que respeita se estão a investir as organizações nacionais, eu termino a minha explicação a esta pergunta com a frase inicial. Caso assaltado, tem que dar a porta. Obrigado. Muito obrigado, Nelson. Eu passaria a palavra agora a Maria Fernandes para endereçar a nossa quarta pergunta. Obrigada, Henrique. Avançamos então para falar sobre flexibilidade, que é um tema
muito, muito, muito atual. As novas gerações de colaboradores estão a pressionar cada vez mais as empresas para ter esta maior flexibilidade laboral e mobilidade no espaço de trabalho. Eu começo por perguntar ao Rafael como é que as organizações se devem preparar para este desafio e tornar também o escritório mais atrativo ou novamente atrativo para os colaboradores. Obrigado, Maria. Eu diria que esta é uma das questões mais importantes aos dias de hoje para a força de trabalho e obviamente, para a estratégia que é definida pelas organizações. E isto partindo de um ponto que eu acredito que é comum a todos nós. Nós somos pessoas diferentes, ou seja, não somos as mesmas pessoas que foram para casa em março de 2020. Portanto, esta mudança, esta transição que nós fizemos, de facto fez-nos olhar para o mercado de trabalho, fez-nos olhar para o nosso dia-a-dia, fez-nos olhar para as 8 horas ou mais que gastamos diariamente, que investimos no nosso trabalho, de uma forma diferente. E, portanto, nós preocupamos-nos muito mais com aquilo que é o nosso eu. O que é que sou eu, Rafael, no meu dia-a-dia de trabalho, o que é que sou eu perante a minha organização. E mais do que isto, antes de avançar para o meu raciocínio, nós temos aos dias de hoje 5 gerações de trabalho, 5 gerações no mercado de trabalho, o que significa que temos perfis completamente diferentes, pessoas que pensam ou que não pensam digital e pessoas que o único pensamento é digital e nem lhes passa pela cabeça, por exemplo, a utilização do papel. E isto para dizer que, de facto, os escritórios terão um papel preponderante. Há aqui aquela discussão de o escritório, ou seja, se a estratégia deve ser centrada no escritório ou se deve ser centrada nas pessoas. Eu acredito que deve ser centrada nas pessoas. As organizações vão ter que perceber quais são os perfis, quem são as pessoas, quais são as gerações, qual é a necessidade de trabalho, porque acredito que de facto os escritórios vão ser muito mais um espaço de colaboração. Portanto, nós vamos deixar de ter a nossa secretária, o nosso espaço, o nosso dia fixo, a nossa hora fixa. Acredito que vai ser muito mais um local de mobilidade, um local de flexibilidade, porque quer queiramos, quer não, e se fizermos um raciocínio rápido, nós atualmente temos o melhor de 2 mundos. Eu, quando quero produção, quando quero concentração, eu tenho a capacidade de ficar em casa e, portanto, no silêncio, no conforto de casa, em que consigo produzir de uma outra forma. Mas, por outro lado, o escritório é essencial porque nos dá o lado humano, porque nos dá o lado pessoal. Se as empresas não conseguirem garantir esta questão do escritório, terão muita dificuldade, por exemplo, em toda a questão da cultura digital. Não é? Portanto, em promover os seus valores, em promover os seus ideais, em estabelecer um objetivo comum que toda a gente entenda, que toda a gente persiga. Portanto, eu acredito que este é um espaço, que este é um ponto muito importante. Acho que deve ser uma das áreas de investimento das organizações. Devem, de facto, repensar os seus espaços, devem, de facto, arranjar uma estratégia em que as pessoas se sintam confortáveis em ir ao escritório e, obviamente, ter o seu espaço para trabalhar também remotamente, porque caso contrário será muito difícil promover esta tal cultura e obviamente dar aqui diretrizes mais consistentes aos colaboradores. Portanto, acho que é um ponto muito importante e de foco para os próximos anos. Muito obrigada, Rafael, pelos insights. Avançamos com o Nelson Nogueira, da Artelecom. Nelson, eu pergunto-lhe como é que as organizações se devem preparar para tornar este escritório mais atrativo? Bom, eu acho que os modelos remotos, os modelos híbridos, apesar de se calhar muitas organizações antes do Covid acharem que esses sistemas era futurologia, hoje já ninguém quer outro tipo de situação sem ser esta. E isto traz, de facto, desafios às direções e à gestão e aos boards das empresas, porque vão ter que repensar os seus escritórios. E, de facto, o posto de trabalho, o escritório de trabalho, tem que, de facto, ter mais zonas sociais e de lazer e menos de sítios de escritório de produção para que as pessoas estejam sentadas. Para quê? Para que, se as pessoas começam a ir para casa, tanto fazendo o trabalho remoto, o que é que vão fazer ao escritório? Vão socializar, porque hoje em dia, no trabalho remoto, a socialização cada vez mais é nestes sistemas de videoconferência e de webcasts. E o ser humano tem necessidades sociais de socializar em termos humanos. E de facto,
como o Rafael também referia, há uma necessidade das próprias organizações passarem a sua cultura digital e, digamos, no escritório em que o lazer e a parte social seja mais a sua estética de escritório do que propriamente muitas secretárias para nos sentarmos, faz um redesenhar do escritório. Também está a haver muitas empresas que estão a fazer um resizing aos seus escritórios, porque com esta realidade não faz sentido a organização como o escritório está, e até se calhar as suas dimensões já não estão a fazer sentido. Por isso isto também vai mexer com o mercado imobiliário, vai mexer com o mercado também de transformação, e acaba por ter consequência estas ações de tendência. A flexibilidade laboral também é outro tema, isto é, as pessoas ao estarem no trabalho remoto já não têm a hora de ponta, já não têm o regresso de horas de pontas de saída, e isto faz com que haja um alargamento dos fusos horários. Não é? E isto vai trazer problemas para as equipas de suporte do workplace também. Porquê? Porque este alargamento dos fusos vai ter que haver um alargamento do suporte por causa dos fusos dos utilizadores ainda estarem, digamos, de alguma forma, no office hours. Não é? Por isso, isto também é uma outra transformação que eu estou a assistir, que é haver algum alargamento digamos, nos fusos do service hours no que respeita aos utilizadores e aos workplaces, de facto, por esta flexibilidade do remoto e as pessoas poderem ir levar os filhos à escola à primeira hora, ou entrarem mais tarde e depois acabam por produzir mais até mais tarde. E estes sistemas flexíveis de trabalho também traz outro grande problema, não é? Que é, começamos a verificar que nas empresas, acho que era o Rafael que estava a dizer, existem várias gerações, não é? Desde a geração X à Z, praticamente, em que tem uma visão de vida e uma visão do que querem como achievements pessoais e profissionais, muito diferentes de geração para geração. Por isso, enquadrar estas realidades e estas necessidades em pessoas que não estão consecutivamente a beber um café, a socializar, faz com que, de facto, a adoção e a transformação do escritório seja uma das coisas fundamentais que eu vejo que esteja a acontecer e que vai acontecer mais a curto e a médio prazo nos escritórios dos clientes. Muito obrigada, Nelson. Então, para terminar, eu passo a palavra ao Pedro Rebelo. Pedro, como é que as organizações podem então motivar os colaboradores a virem ao escritório e como é que estão a lidar com esta necessidade de maior flexibilidade laboral? Eu acho que nós estamos a assistir desde algum tempo a que aquilo que nós chamávamos nas organizações, as áreas de suporte, aquilo que era o negócio das organizações, o marketing, os RH, o IT, etc., deixaram de ser áreas de suporte, na minha opinião, e são cada vez mais as áreas fundamentais dentro das organizações. Aqui nós estamos a falar quase de uma tomada de consciência e de um crescente de importância daquilo que são os departamentos de RH na definição destas políticas e na definição destas estratégias que são mesmo fundamentais para a saúde mental das pessoas, para a retenção de talentos, acima de tudo, a atração destes mesmos talentos, mas também cada organização e na interação desse elemento produtivo. Nós não vamos voltar atrás, estas gerações cada vez mais pensam digital e, portanto, os escritórios como um espaço físico que está relacionado com o mercado quadrados, ou 2.000 metros quadrados, ou 3.000 metros quadrados, a discussão já não é essa, a discussão é como é que nós vamos criar locais físicos que existe se calhar uma maior aglomeração de colaboradores e facilitar esses espaços físicos para que as pessoas possam deslocar lá, isto é uma das dimensões. Por outro lado, cada vez mais os colaboradores estão deslocalizados e, portanto, e relacionado com estes temas de sustentabilidade, as viagens desses mesmos colaboradores físicos
também não vai acontecer com tanta frequência, portanto existe uma dificuldade enorme neste momento dos RH conseguirem pensar numa estratégia que consiga aliar todas estas dimensões, uma dimensão de colaboração, uma dimensão de socialização, uma dimensão tecnológica, dimensão de otimização de custos dentro das organizações. Existe uma dificuldade muito grande de montar uma estratégia quase perfeita e quase inócua para garantir que todos estes elementos se mantêm. Eu costumo dizer no meu dia-a-dia que a lei de Pareto é das melhores coisas que existem, que é nós tentarmos nos preocupar com aquilo que realmente importa e deixarmos cair um pouco a ansiedade daquilo que não importa e que nós achamos que realmente é importante. Eu acho que o que nós nos temos que focar aqui na realidade é o que é o propósito da nossa organização. E o propósito da nossa organização é fundamental para depois definirmos a estratégia relacionada com aquilo que são, seja os espaços físicos, seja os espaços de socialização. É verdade, como o Nelson dizia, cada vez mais os escritórios são transformados para que existam espaços de socialização, de lazer, e a própria organização faz isso. Nós, durante a pandemia, reformamos todo o nosso escritório, deixamos de ter áreas de operação ou áreas de trabalho contínuo e passamos a ter mais salas de reunião, passamos a ter mais salas colaborativas, e, portanto, este é um movimento claro e um movimento interessante. Por outro lado, vemos organizações que, se calhar mais ligadas, por exemplo, com startups e movimentos do género, em que praticamente as pessoas não vão ao escritório. E de um momento para o outro vamos artigos sobre os desafios, que é, pá, comecei a minha startup há 2 anos atrás ou 3 anos atrás, tive um crescimento muito forte, mas de um momento para o outro as pessoas não se conhecem, as pessoas não falam e estamos a perder aquela que foi a identidade inicial que criamos e que não estamos a conseguir manter a dia de hoje. Portanto, eu muito sinceramente, não, acho que não existe ainda uma forma muito clara para isto, na minha opinião. Eu acho que isto é a maior problemática daquilo que são estas clientes nesta fase. Eu acho que a componente tecnológica, e não mal os meus colegas, neste momento já é o pão com manteiga do que nós estamos aqui a falar. Eu acho que aqui a verdadeira problemática desta deslocalização, desta descentralização, é como é que nós vamos manter as pessoas juntas, empáticas, ligadas umas às outras, e não é a tecnologia que vai fazer isso na sua vai nos ajudar a fazer estas pontes, mas a verdade é que esta ligação emocional, esta ligação humana é fundamental existir. E, portanto, acho que aqui os RH são chamados a tomar algumas decisões. A decisão não é voltar ao escritório, claramente, não é essa a decisão, mas se calhar, como algumas organizações estão a fazer, inclusive as minhas, os momentos de fun, os momentos de team building, os momentos de ligação entre estas equipas cada vez são maiores. Assim, por exemplo, este ano na minha organização, eu já tive várias, uma coisa muito interessante que foi, nós passamos cada uma das unidades de negócio a ter um orçamento para efetivamente praticar ações de team building, quando antes isto era homogéneo na organização, e os RH exclusivamente faziam isto. E, portanto, respondendo à pergunta, eu não tenho resposta certa para esta pergunta, porque acho que isto é a verdadeira problemática da data de hoje. Como é que nós mantemos a ligação humana, sendo que a ligação tecnológica ajuda-nos a fazer isto, mas ao mesmo tempo estamos a perder algo que no passado nós dávamos muito valor, e portanto acho que é um desafio mas muito forte, é um desafio muito, muito grande, que as soluções tecnológicas ajudam com certeza, mas não são o tipping point dessa mesma solução. Esta questão está aqui a levantar alguma interação, o Rafael já levantou a mão, o Nelson também. Eu vou passar a palavra primeiro ao Rafael, que colocou a mão primeiro. Rafael. Espera aí que o Rafael tem o microfone. Rafael. Não estamos a ouvir. Poderá ser nas configurações? Agora sim? Agora sim. Sim, Rafael, força. Estava eu a dizer que queria só fazer um pequeno reforço. O Pedro mencionou um ponto muito importante, o lado humano, e o Nelson também falou da questão da socialização. Mas o ponto que queria reforçar é que isto de facto não é uma opção estética, não é uma reestruturação estética que estamos a falar do escritório, não é? Estamos a falar de uma estratégia de implementação em que o colaborador se sente tão bem no meio remoto como no meio físico, no escritório, e que tem um impacto a nível de negócio. Se nós pensarmos, por exemplo, na questão do onboarding aos dias de hoje, se nos mantivermos essencialmente no meio remoto, este processo de onboarding, e que tipicamente existe uma rotação grande e a aquisição de novo talento nestas empresas, o processo de onboarding é extremamente difícil. Esta é uma experiência
muito mais difícil de promover para uma pessoa que entra remotamente, perceber o que é a empresa, quem são as pessoas, quem são as áreas, com quem interajo num caso de um projeto, com quem interage em caso de suporte, e que depois se reflete naquilo que são as operações dos nossos clientes. Portanto, tornamos-nos mais lentos, existem mais erros. Portanto, esta questão humana, esta questão social que o Nelson e o Pedro referiam há pouco, eu acho que é decisiva até para aquilo que é o sucesso dos nossos negócios. Muito obrigada, Rafael. Nelson, também vi que levantou a sua mão. O que é que gostaria de acrescentar aqui? Eu gostaria de acrescentar uma realidade atual, que se calhar vai também ajudar aqui a perceber que eu acho que a conversa estava aí no aspecto mais estético do escritório e se calhar não era isso que eu queria transmitir, e então quis só aqui reforçar a mensagem. Como nas nossas organizações, cada um de nós já temos modelos híbridos e remotos e estamos a sofrer com as gerações e com a socialização das equipas. Eu antigamente fazia reuniões com a equipa à primeira hora da manhã. Hoje faço reuniões virtuais à primeira hora da manhã e depois é que saímos e vamos para o escritório. Vamos para o escritório e os que ficamos em remoto. Também para evitar os fusos horários do trânsito. Mas eu quero reforçar aqui duas coisas. Os próprios clientes estão a sofrer com estes temas de remotos e de não socialização. Eu deteto nos últimos 6 meses a necessidade de clientes quererem vir às nossas instalações socializar connosco, porque nas instalações deles também já não está a haver essa socialização. Por isso, este aspecto social de transformar os nossos escritórios não é só para os colaboradores, mas também para os clientes. Isto é, os clientes e os colaboradores socializarem, tendo em conta que eu sou um prestador de serviços e como prestador de serviços os meus clientes são essenciais, a correlação e a socialização num sítio, num local. Eu já socializei em escritórios dos meus clientes e os meus clientes já vieram ao meu escritório socializar e termos diálogos e conversas e algumas atividades de lazer. E isso não quer dizer que seja só para a nossa organização. Eu acho que as organizações estão a sofrer, todas elas, um efeito elástico desta realidade que aconteceu, que a parte socializada e humana das pessoas tem muita importância. Não esquecer que temos processos de atividade e que são tipo indústrias em que o operário que trabalha uma máquina e que tem uma consola para gerir de temperatura, aumento de temperatura da caldeira, por exemplo, vai continuar a ser presencial, não é? Não podemos achar que genericamente toda a gente é digital. Ainda vamos ter sistemas pessoais nas indústrias, vejo claramente essa necessidade. Por isso, não esquecer que o mercado não é tudo office. Era só isso que eu queria reforçar estas mensagens. Obrigado. É de facto uma questão que levanta aqui muitas ondas e muitas ideias diferentes. Henrique, avançamos com a quinta pergunta. Obrigado, Maria, exatamente. E acho que a quinta pergunta se enquadra perfeitamente no seguimento desta e tem a ver com ok, nós temos esta nova realidade que obviamente impacta a produtividade e nós sabemos que impacta por todos os fatores que já foram aqui apresentados. E eu gostaria de perceber, junto aqui dos nossos participantes, de forma é que se pode continuar a garantir, ou que se pode garantir, a produtividade dos colaboradores. E começaria, e endereçaria a questão ao Rafael, precisamente sobre este tema. Eu diria que aqui, ou seja, e como disse Henrique, concordo totalmente que está de acordo com a pergunta anterior. Eu diria que este é um ponto essencial também, porque nós temos as melhores tecnologias, de facto estas tecnologias têm avançado bastante, mas existe aqui uma necessidade de shiftarmos aquilo que é a nossa estratégia e orientarmos totalmente às pessoas. O que é que eu quero dizer com isto? Cada vez mais estas tecnologias têm que estar orientadas àquilo que é a necessidade do colaborador.
cada vez mais as empresas vão ter que pensar numa palavra de ordem que, no meu entender, é a experiência. Ok? Como dizíamos há pouco e no início desta sessão, as empresas já têm a tecnologia, as empresas já sabem atender uma chamada no Teams, já sabem iniciar um chat, já sabem marcar uma reunião. O que não significa que as empresas sejam produtivas de forma digital. Portanto, são temas aqui completamente diferentes. Portanto, eu acredito que existem aqui 3 fases, 3 estágios de maturidade. O primeiro é o garantir os fundamentos, ou seja, é o processo de adoção que basicamente garante às pessoas a capacidade de trabalhar digital. O segundo grande ponto é a questão da experiência, e que vem muito de acordo com o que falávamos há pouco da questão dos escritórios. As pessoas e os diferentes perfis, diferentes gerações, têm necessidades diferentes e nós, enquanto organização, e obviamente aqui mais relacionado com a tecnologia e com o IT, temos que dar uma experiência que seja envolvente, que abranja todos estes perfis. Ou seja, que todas estas pessoas tenham a capacidade de consumir informação, de facilmente aceder às aplicações das organizações, de facilmente abrir um ticket de suporte. Portanto, tem que existir uma experiência tecnológica que obviamente dá esta produtividade que nós queremos e que falamos sobre as organizações. Por último, acredito que há aqui um ponto importante que também está muito relacionado com a produtividade, que tem a ver com a capacidade de inovação e de customização. Portanto, apesar da tecnologia e da solução standard que conseguimos identificar no mercado como sendo a melhor, existe sempre depois a capacidade de adaptar e de customizar estas soluções tecnológicas àquilo que é a necessidade da nossa organização, não é? E obviamente da interação que nós temos todos os dias com os nossos clientes, com os nossos projetos, com as nossas iniciativas. Portanto, eu diria que para promover esta produtividade no meio híbrido, é fundamental orientarmos o nosso foco à experiência, porque as tecnologias, as soluções de colaboração digital já existem e já estão maioritariamente disponibilizadas. Agora, o que nós temos que fazer é, de facto, transitar e para além de ter o digital, viver o digital. Acho que esse é o ponto importante, é garantir que as pessoas se sentem confortáveis, têm a tal literacia, têm a capacidade de pensar digital e de propor um negócio de uma forma cada vez mais digital e híbrida. Portanto, eu diria que este é o ponto importante, é a experiência. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado, Rafael. Eu passaria a palavra ao Pedro, exatamente esta questão da como conseguir garantir a produtividade dos colaboradores neste novo cenário. Henrique, eu tenho uma resposta, costumo discutir isto muitas vezes e nós ao longo desta sessão de hoje já o fizemos. Do ponto de vista tecnológico, nós temos as ferramentas disponíveis. Do ponto de vista humano, nós temos as competências disponíveis. Do ponto de vista de condições logísticas, elas existem. Eu acho que aqui a pergunta... E isto é uma discussão muito importante na minha opinião, porque eu acho que isto é uma questão de liderança, no fim do dia. Okay? Eu acho que é uma questão de liderança no sentido em que, felizmente, as organizações e os colaboradores e as pessoas estão, como nós discutimos hoje, estão a evoluir a um ritmo incrível, a uma velocidade fantástica. E perdoa-me algumas lideranças e eu estou incluído também nessas mesmas lideranças. Eu acho que estas lideranças não estão a avançar e a evoluir à velocidade que estes próprios colaboradores o estão a fazer. Claramente as pessoas pedem mais, estas novas gerações pedem mais, estas novas gerações pedem uma definição de objetivos clara e concisa, pedem uma definição daquilo que é a estratégia e do propósito das suas organizações de uma forma muito mais transparente, e portanto eu acho que a produtividade aqui está muito elencada com isto, porque como eu disse, as soluções existem, as ferramentas estão implementadas, uns para a esquerda, outros para a direita, umas organizações com mais maturidade, outras com menos maturidade. Eu acho que aqui o next step é nós termos o autoconhecimento e a autoconsciência de que claramente aquilo que nos interessa enquanto colaboradores é cumprir um determinado propósito de uma organização, é cumprir uma determinada forma de estar dessa mesma organização. E quando estes modelos de comunicação são dúbios, quando não existe uma clara definição para onde é que nós vamos, onde é que nós contribuímos, que bem é que nós trazemos ao mundo, claramente esta produtividade deixa de ser uma produtividade
extra mile, é uma produtividade que é aquilo que tem que ser, é eu cumpro o que tenho para cumprir, eu faço o que tenho para fazer, mas o mundo deixou de ser assim, o mundo passou a ser algo em que nós estamos a lutar por algo que é um propósito, algo que é uma forma de estar, algo que é isso que algumas organizações significam, e portanto, eu acho que mais do que ferramentas aqui, mais do que processos, mais do que competências, literacia digital, toda esta foi a problemática que nós discutimos anteriormente. Neste caso da produtividade, o ponto-chave, na minha opinião, é as pessoas saberem aquilo que estão a fazer e para onde é que vão, e quem define são os seus líderes, quem os inspira são os seus líderes, e acho que esta clara definição é aquilo que nós estamos a notar que será um next step do ponto de vista de produtividade, porque, como estava a dizer anteriormente, tudo o resto já existe à nossa disposição. E, portanto, falta ainda aqui um salto quase quântico destas lideranças para se tornarem também mais ágeis, mais flexíveis e, acima de tudo, também mais cumpridoras daquilo que é o seu propósito e da sua forma de estar e daquilo que a organização representa no impacto social e económico que tem na sociedade portuguesa e na sociedade internacional. Portanto, juntando toda esta problemática, seja de soluções tecnológicas, seja de processos, seja de pessoas, seja de literacia, eu acho que aqui é fundamental e uma coisa que nas organizações portuguesas também a parte delas não existe, é uma definição clara daquilo que são os seus objetivos, que não são estáticos, cada vez são mais mutáveis, e uma clara personificação desses mesmos objetivos como nossos enquanto colaboradores para conseguirmos ser mais produtivos. Porque nós no outro lado da barricada eu acho que já não existe muito mais largura de banda para as pessoas serem produtivas. As pessoas todos os dias automatizam as suas tarefas, as pessoas todos os dias fazem coisas ou deixam de fazer coisas que antes faziam repetitivamente e agora são muito mais criativos. Portanto, eu acho que é muito mais pelo outro lado agora, naquilo que é a abordagem, seja das lideranças, dos propósitos das organizações, seja também das suas formas de estar. Esta é a minha opinião sobre o assunto. Muito obrigado, Pedro, por uma abordagem muito interessante. E eu passava a palavra ao Nelson para endereçar esta questão, precisamente da produtividade dos colaboradores face a estas, digamos assim, esta nova realidade que vai para além, como temos estado a ver, vai muito para além da realidade puramente tecnológica e da disponibilidade das soluções, que essas damos como garantidas, na verdade. Eu, depois de um painel destes, que acaba por focar quase todos os tópicos que eu também queria focar, e sendo o último a interagir nesta pergunta, terei que concordar em muito com os meus antecessores. Isto é, que esta pergunta é um complemento à pergunta anterior em termos das novas variáveis da flexibilidade nas empresas que vêm trazer transformações nos escritórios e na cultura. Consequentemente, a saída de mentalidades de liderança que antes da pandemia contabilizavam a entrada dos colaboradores, a que horas é que entram e que horas que saem, como uma forma de produtividade, e tiveram que mudar esse mindset. Mas ao mesmo tempo que mudaram esse mindset, começou a haver mais ferramentas, mais desafios, mais gerações a entrar na organização, e isto complicou, de facto, todo o processo de liderança e de mentalidades de gerir e de automatizar. É claro que nós, como prestadores de serviços, por definição, os nossos colaboradores têm já o mindset que, se não automatizarem, pior, porque, digamos, de alguma forma, se a gente não automatizar o trabalho, não vamos ter eficiências de lucro suficientes. Por isso, as nossas pessoas, os nossos técnicos já levam, por inerência, a capacidade de nós injetarmos que eles têm que criar automatismos e conhecimentos. Contudo, nas organizações dos nossos clientes, nem sempre as maturidades estão ao mesmo nível. E apesar de haver ferramentas de colaboração, ferramentas de workflow, muitos deles não têm workflows implementados, outros têm, mas que para mudar está feita em tecnologia A e agora para transformar não. Pois a facilidade com que no posto de trabalho e com as ferramentas do M365, por exemplo, disponibiliza, permite os próprios colaboradores criar os seus automatismos, e também isto depois traz outros problemas na organização, que é, há um fluxo oficial da organização, mas as pessoas, entretanto, para automatizar, começaram a criar outros sistemas. Por isso,
Depois tens o outro problema da consistência, da forma como se trabalha e como se automatiza de uma forma unificada em toda a organização. Por isso, daí acho que a maturidade ainda tem que crescer, ao mesmo tempo que a tecnologia muda, que os equipamentos mudam, que as pessoas mudam a forma de trabalhar, de se relacionar. Por isso, isto de facto é um problema que as lideranças têm que encarar isto como o maior desafio que têm nos próximos tempos. Eu também concordo, já não sei quem foi que comentou, que de facto os processos existem nas organizações, bem ou mal existem alguma coisa, ferramentas existem muitas disponíveis, cada um usa umas, outras já estão muito unificadas. Mas a pergunta essencial da produtividade dos colaboradores, como é que deve ser medida? Bom, a medição de produtividade deve ser baseada em KPIs e específicos de cada setor. E nisso as lideranças e as chefias são importantes na definição desses KPIs como forma de medição, digamos, da produtividade das pessoas. E a aceleração desses KPIs vem muito das pessoas por si só, já terem essa cultura embutida, têm que automatizar, mas também a nova realidade dos AIs está a fazer com que os tempos de execução em determinadas atividades reduza e que venha a acelerar, de alguma forma, o KPI total de execução. E, digamos, é esta a problemática que eu vejo associada à produtividade dos colaboradores. Passo agora aqui a palavra ao Rafael, ele quer falar. Obrigado, Nelson. Exatamente, o Rafael tinha levantado aqui a mão. Vocês daqui a pouco cortam esta funcionalidade da mão, mas é uma só para finalizar o meu raciocínio, e obviamente também já foi aqui completado pelo Pedro e pelo Nelson, mas para responder de forma concreta e pensando também na questão da própria formação, porque quando falamos na questão da produtividade, obviamente chegamos ou encontramos aqui um desafio, uma questão que é como é que nós garantimos o conhecimento por parte dos nossos colaboradores, partindo do princípio que temos diferentes pessoas com diferentes conhecimentos e diferentes perfis. E queria apenas partilhar convosco que no meu entender, e obviamente no entender desta equipa que se foca muito nestes processos de adoção, as empresas têm que de facto ter aqui dois tipos de estratégia. Uma estratégia mais self-service, ou seja, e há pouco quando falava nestas ferramentas de experiência, estas ferramentas já o promovem, as pessoas já têm capacidade, por exemplo, de procurar por conteúdos de formação, por conteúdos que lhes deem mais insights sobre toda esta questão tecnológica e obviamente conseguem chegar à produtividade, mas acredito que mais importante do que nunca, os departamentos de RH em conjunto com os departamentos de IT essencialmente, têm que definir uma estratégia de formação e uma estratégia de continuidade, que é o que nós temos sentido aqui, de facto, nos clientes de maior complexidade e clientes com maior maturidade, é que de facto estamos a transitar para um modelo de continuidade. Deixa de existir aquela tendência de adotar a tecnologia e depois estamos ali um período sem qualquer tipo de transmissão de conhecimento aos nossos colaboradores. Quando damos por ela, já estamos atrás outra vez e temos que fazer um novo processo de adoção. Portanto, o que temos vindo a fazer com os clientes é, de facto, nós chamamos de gestão da mudança contínua, em que basicamente estamos num processo de acompanhamento, ou seja, estamos a par daquilo que é lançado para o mercado, estamos a par das novas funcionalidades das ferramentas e vamos transmitindo este conhecimento de forma autónoma aos colaboradores. Portanto, apenas para acrescentar este ponto, que acredito que tanto do lado dos recursos humanos como dos sistemas de informação é crítico ou é crítica esta estratégia de evolução contínua, portanto, para garantir que as pessoas acompanham esta evolução das tecnologias. Muito obrigado, Rafael. Eu passava a palavra à Maria para a próxima questão. Obrigada, Henrique. Avançamos para a nossa penúltima questão. Eu vou começar por endereçá-la ao Pedro Rebelo, da Logicalis. Pedro, como é que as aplicações estão a evoluir e o que é que falta para chegarmos a uma realidade mobile first? Obrigado, Maria. Eu acho que a nossa realidade já é um pouco mobile first, não é? Obviamente a multiplicidade de gerações que existe ao lado de hoje traz-nos que ela não seja extensível a todas estas mesmas gerações, mas
Mas em parte a nossa realidade já é um pouco mobile first. Há pouco o nosso bloco em todas as organizações, uma estratégia de device management que vai desde o seu posto de trabalho mais estático ao seu posto de trabalho mais móvel. Eu sinto que isso já está a mudar um pouco, apesar de ter concordado também com o Nelson, que claramente ainda há aqui muito trabalho por fazer. As aplicações em si já são cada vez mais parte daquilo que é o nosso grande de colaboração e produtividade, através daquilo que são os modelos mobile. O contexto pandémico veio ajudar ou desajudar, ainda estamos para descobrir um pouco essa parte relativamente a isso, mas a verdade é que à data de hoje aquilo que é a nossa produtividade, a nossa colaboração assente sobre este tipo de aplicações e sobretudo assente numa possível criação de novas aplicações. Eu referi também anteriormente em modelos low-code que nos permitem no momento criar quase interfaces novas para aquilo que é o nosso dia-a-dia, para aquilo que são as nossas tarefas, para aquilo que é a nossa forma de estar, cada vez é maior. Eu diria que a questão destas expressões mobile first, cloud first que existiam, perde um pouco a sua prática, porque acho que não vai haver uma expressão e depois seguida de first. Isto é uma multiplicidade de dimensões que nós temos que cautelar e uma multiplicidade de formas de estar que nós temos que cautelar. E este regime de trabalho híbrido veio trazer isso. E, portanto, mobile first para alguns, cloud first para outros, people first para outros. Eu acho que eu acho que a grande magia nisto é como é que nós conseguimos englobar esta diversidade, esta diferente forma de estar, esta diferente atuação, tudo em prol de um propósito de uma determinada organização. E, portanto, sim, as aplicações cada vez estão disponíveis, cada vez são mais seguras, cada vez estão mais alocadas a dispositivos móveis. Sim, é muito importante o regime de trabalho híbrido, esta capacidade de trabalhar remotamente, esta capacidade de depois interagir também presencialmente, mas eu acho que a diversidade aqui acaba por ser o ponto-chave e acho que traz um bocadinho de beleza no meio disto tudo também, na minha opinião. Obrigada pelos insights, Pedro. Rafael, a mesma questão para si, como é que as aplicações estão a evoluir e o que é que falta para chegarmos a esta realidade? Se é que falta, Rafael. Eu aqui, e mais uma vez, nós temos estado totalmente de acordo aqui nas respostas, os três, e portanto concordo com o que o Pedro disse. Acho que de facto as soluções que nós temos, todas elas já têm aqui um conceito, são pensadas mobile first. Acredito que para acompanhar esta disponibilidade tecnológica que nós temos, mais uma vez, tem que existir uma estratégia. E o Pedro falava há pouco, enquanto transmitia essa resposta, eu também lembrava-me do caso, por exemplo, dos colaboradores da linha da frente. Ainda há pouco tempo tivemos um evento específico sobre os colaboradores da linha da frente, e um dado interessante que eu não fazia a mínima ideia: os colaboradores da linha da frente representam mais de 2/3 da população mundial de trabalho, ou seja, significa que de facto estas pessoas têm que ter exatamente a mesma capacidade de consumo de informação, de acesso à informação, de abrir um ticket de suporte, de estar a par das comunicações, tal como temos nós, que maioritariamente estamos atrás de um computador no nosso dia-a-dia. Se me questionarem se nós vamos ter, ou se nós temos a mesma produtividade com um computador à frente ou com um smartphone, sendo sincero, eu diria que não. A nossa capacidade de produção é completamente diferente, mas no meu entender, estas soluções de mobile first, o principal objetivo é manter toda a organização ligada, toda a organização a par da informação, toda a organização com capacidade de consumir em tempo real. E, portanto, acredito que nós já temos as soluções, principalmente quando falamos nestas tecnologias de colaboração digital. Não me lembro de um caso em que nós não consigamos aceder à informação através dos nossos dispositivos móveis. Portanto, acredito e concordo com o Pedro que já existe aqui uma massificação destas soluções. Portanto, acredito que passa mais pela própria estratégia da empresa e investimento, obviamente, nestas soluções, porque muitas vezes carece de um investimento adicional.
mas acredito que é fundamental, porque temos de facto uma força de trabalho com uma mobilidade gigante e para lá dos colaboradores da linha da frente que tínhamos tipicamente, ainda temos agora todos os colaboradores que estão tipicamente no escritório com um computador que também necessitam desta mobilidade e, portanto, acredito que passa mais pela estratégia e não tanto pela procura da solução, porque esta já existe. Nelson, agora passo-lhe a palavra. Eu prometo ser rápido. Hum. Eu tenho que concordar com o Pedro. Chamar a isto first já parece um bocadinho atrasado no tempo. E falar só de mobile também já está um bocadinho. Por isso, eu lembro-me, já tenho alguma idade, e digamos de alguma forma, a webificação das aplicações foi uma tendência há muitos anos atrás, tendência nas organizações. Depois, com a entrada dos equipamentos móveis, houve uma necessidade de começar a querer aceder com os equipamentos móveis às aplicações webificadas e depois transformá-las em app. Cada vez mais as tecnologias de low-code, de possibilidade do próprio utilizador, com low-code, gerar aplicações, apps, poder publicar nas Store Apps e poder, de alguma forma, disponibilizar a um grupo alargado na organização, a um grupo restrito, acelerou a criatividade, porque antigamente era só na malta aplicacional do IT que se criava as aplicações, tinha que haver um tempo de amadurecimento sobre as funcionalidades a adotar, depois fazia-se uma análise funcional, depois é que se ia programar. A aceleração do low-code, digamos, massificou a criatividade em todas as vertentes. Hoje em dia, ter uma aplicação que não seja possível consultar no mobile e não seja possível consultar na web, que se auto-adapte, já não é uma coisa muito aceitável, nem se calhar para nós aqui que estamos nesta conferência, mas também para muitos dos nossos clientes nas organizações já não está a fazer sentido. Não ter soluções que permitam em qualquer plataforma ser visível o aplicativo. Eu lembro-me na altura os responsáveis da IT terem dashboards e video walls com indicadores era uma coisa muito engraçada. Hoje em dia eles querem no smartphone e no tablet deles estar a ver os indicadores em tempo real naquela altura, não é? E poder interagir e poder tomar ações. Por isso, eu acho que a realidade do mobile first, de facto, é um futuro que já cá está, já chegou. Voltando, rebuscando a umas perguntas anteriores, se calhar esta já está, de facto, com a maturidade e com a consistência, e se calhar devíamos era pensar em outras, que de certeza que estão muito mais na vanguarda das tendências. Muito obrigada, Nelson. Avançamos para a nossa última questão com o Henrique. Muito obrigado, Maria. E, de facto, esta última questão também tem a ver com aquilo que se dizia que era o futuro, mas afinal é o presente. E é um presente urgente. E tem a ver com o impacto da inteligência artificial nas soluções do workplace. E, obviamente, esta era uma questão incontornável. Nós, quando tivemos a planear esta sessão, pensámos, bom, seria impossível fazer uma sessão sobre as soluções do workplace sem ponderar o impacto que é provavelmente ainda imprevisível, não é? Que nós não conseguimos ainda determiná-lo por completo, o impacto que a inteligência artificial vai colocar nas soluções do workplace. E eu gostaria de começar pelo Rafael e perguntar ao Rafael o que é que exatamente o que é que ele considera que pode ser este impacto, quais é que são as oportunidades, naturalmente, e quais é que são os desafios que se colocam agora em que a inteligência artificial e tudo o que está à volta dela parece fogo a correr sobre palha seca. Uhum. Boa. Obviamente nós com esta pergunta teríamos aqui a possibilidade de fazer uma só sessão em volta desta pergunta. De facto é um ponto importante, mas antes de vos transmitir aqui a minha resposta, ser também honesto convosco e dizer que sinto que a maior parte das empresas, obviamente isto é um tema importantíssimo, é um tema crítico aos dias de hoje,
mas eu não tenho a sensação que a maior parte das organizações já consigam utilizar com a maior das eficiências a inteligência artificial. Acho que este é um ponto. Portanto, no caso, obviamente, nós, Claranet, é um tema em que estamos completamente em cima e a acompanhar e a perceber como é que pode ter impacto, não só a nível interno como externo, que eu acho que é um dos principais objetivos, mas de facto sinto que, apesar de as empresas terem feito este acompanhamento e fazerem este acompanhamento, ainda não é uma tecnologia que tenha um impacto que todos sabemos que pode ter. Falando dos impactos, e obviamente temos acompanhado, a inteligência artificial pode-nos trazer aqui uma série de vantagens, nomeadamente na automação de tarefas, e aqui falamos internamente e externamente, portanto, tudo o que seja processos internos e mais repetitivos, nós conseguimos agilizar com a inteligência artificial, tudo o que seja interação com o cliente, nós conseguimos, pelo menos numa primeira linha de contacto, automatizar. Temos toda a questão da análise de dados, pronto, que é algo que aos dias de hoje é extremamente relevante. Temos a questão da assistência, os processos de suporte, isso é algo que já temos vindo a trabalhar em alguns cenários de maior escala, portanto a capacidade de termos aqui um suporte completamente direcionado, mais customizado e obviamente com maior capacidade de escala. Temos algo também que se fala bastante, que é a previsão de tendências, ou seja, o que é que são os padrões, o que é que são as tendências, devemos ir mais para a esquerda, devemos ir mais para a direita, portanto a inteligência artificial consegue-nos quase que aconselhar, e temos também a inteligência artificial aplicada a um ponto importantíssimo que falávamos há pouco, que é a questão da segurança, porque a inteligência artificial consegue-nos também ajudar neste campo da segurança, nomeadamente a disputar aqui uma série de notificações, de alertas, a perceber padrões e a perceber aqui alguns tipos de pontos críticos. Acredito também que existem aqui alguns desafios, nomeadamente a gestão daquilo que é a força de trabalho, porque eu acredito que, para lá do enorme potencial que a inteligência artificial pode trazer às organizações, acredito que, se não for bem explicada, pode ter aqui um impacto muito negativo naquilo que é as pessoas. Porque obviamente existe o risco ou o medo do desemprego, existe a necessidade de as pessoas se requalificarem, não é? Porque em grande parte a inteligência artificial pode nos tirar aquilo que são as nossas tarefas diárias, falo obviamente das repetitivas e as de menos importância. Portanto, acredito e tenho lido bastante sobre este tema, que as empresas vão ter que ter aqui uma estratégia de conforto, uma estratégia de upskilling, de reskilling, em que dão todas as novas competências necessárias às pessoas para deixarem se calhar cair estas tarefas mais pequenas, estas tarefas mais repetitivas, e terem a capacidade de passar para tarefas de maior complexidade, tarefas de maior necessidade de decisão, ou até, em última instância, transitarem para outras áreas ou outros cargos. Portanto, isto pode acontecer, pode ser um dos impactos da inteligência artificial. Obviamente depois temos também dois desafios que têm a ver com toda a questão de ética, todo o tratamento de dados, toda a forma como são recolhidos e analisados estes dados, e obviamente os custos, porque acredito que a inteligência artificial trará aqui uma nova área de custos para as organizações, seja pela própria solução digital, seja pelo armazenamento da informação, seja pelo tratamento da informação. Portanto, acredito que temos de facto aqui um potencial grande. Ainda ontem, quando estava a percorrer o feed do LinkedIn, me apareceu uma frase a dizer: se não estás a utilizar a inteligência artificial em 2023, estás a ficar para trás. E, portanto, concordo que as empresas devem olhar, devem definir as suas estratégias, e é um ponto importante, sim. Muito obrigado, Rafael. Endereçava a questão também ao Nelson sobre o impacto da inteligência artificial e oportunidades e desafios. Eu, mais uma vez, tenho que concordar com os meus antecessores em algumas componentes que eles referem. Eu gostaria daqui de referir que nós, no IT, passamos N transformações do trabalho. Isto é, quando tivemos que fazer workflows, o senhor que andava a distribuir folhas de secretária em secretária começou a deixar de ter em causa o seu posto de trabalho. Quando automatizámos bombas de combustível, o senhor que nos punha o combustível no carro também deixou de existir. A redução dos
postos de trabalho por colocação de mais tecnologia não é uma realidade muito recente, é uma realidade de gerações. E a inteligência artificial vai ser mais um dos fatores interruptivos dessa transformação. E como todas as transformações, eu acho que temos que pensar numa coisa, que é a inteligência artificial não vai mudar a relação humana. O ser social tem necessidade de continuar a ser social. As ferramentas de inteligência artificial vão acelerar determinados trabalhos. Eu, em vez de, por exemplo, dou um caso concreto para que seja melhor perceptível. Existem mais, se calhar, conheço mais de 50 ferramentas de inteligência artificial hoje em dia no mercado. Muitas delas estão oferecidas hoje, como referi, e outras já estão a ser cobradas para ter mais funcionalidades. As empresas, ao adotarem, hoje em dia os utilizadores estão a começar a usar e a utilizar. Um dia, quando as empresas quiserem, vão ter que pagar a fatura dessas ferramentas da inteligência artificial. Os cálculos do ROI sobre a adoção versus a redução ou eficiência ou produtividade do trabalho, ainda não existem estudos que nos possam aferir sobre isso. Os exemplos que eu estava a dizer no passado, das gerações atrás, quando fizemos os automativos, seja na bomba de combustível ou noutras atividades em que a tecnologia modificou a forma e fez alguma redução nos postos de trabalho, de rotina, de operário, de execução, o que acontece foi que houve criação de outros postos de trabalho e foi criado outras formas de trabalhar, não é? Mas porque havia uma redução, havia um ROI, não é? Isto é, o custo que eu investia em determinada duração do tempo, eu ia obter o meu ROI. E nestas ferramentas de inteligência artificial, que hoje toda a gente está a oferecer, faz um bocado aquela cultura que é, eu ofereço para tudo, para viciar o mercado, e depois quando for a começar a cobrar, vamos ver se esta adoção vai durar. Alguns deles vão morrer, outros vão sobreviver, mas até que ponto este ROI está a ser pensado, eu acho que ainda não. Ainda estamos muito na parte naive da adoção das ferramentas para os utilizadores que estão a querer aumentar os seus índices de produtividade. O exemplo que eu estava a dar, que eu queria dar como exemplo, por exemplo, é o Tom.app, certo? É uma inteligência artificial que te automatiza a fazer slides de PowerPoint. Diz a ideia e ele faz o PowerPoint por ti. Se pensarmos que antigamente eu levaria 1 hora ou 2 a fazer um PowerPoint e que se calhar eu agora chego lá e em 15 minutos eu faço baseado na minha ideia e no conceito, ele prepara o meu PowerPoint com imagens e com as frases que eu quero transmitir, vai acelerar. Contudo, o ser humano vai querer dar sempre uma questão humana de tratamento, e não é bem assim, é mais assado. A inteligência artificial, consultando base de dados, de informação, vai ter uma capacidade de cruzar informação muito mais ágil, muito mais rápido que o ser humano, sim, mas vai perder a relação social de interação. E eu acho que nisso vamos ter vertentes a avançar nas organizações diferentes. Eu vejo, por exemplo, numa fábrica, na parte fabril, a utilização de inteligência artificial nos softwares de automatização dos sistemas industriais, como melhoramento de cognitivo de percepção dos indicadores que estão a obter, como no suporte do IT hoje eu vejo a utilização da inteligência artificial como uma possibilidade de analisar cubos e informação sobre os nossos KPIs que estamos a obter das equipas para darmos uma visão diferente que não chegaríamos a raciocinar sobre esse tipo de visão ou de prisma sobre essa realidade. Mas também acho que no Office clássico as pessoas vão querer usar cada vez mais estas ferramentas disponíveis. Também o marketing, que é uma área muito criativa, existe N funcionalidades disponíveis da AI de marketing, que eu acho que devem ser abraçadas pelos departamentos de marketing, porque a criatividade, o relacionar-se com o cliente,
o percepcionar humano vai estar sempre na linha. Eu acho que estas ferramentas, como todas as outras ferramentas de produtividade que já existiram e que estão atualmente em uso, não são mais do que um acelerador de produtividade. E muito obrigado. Obrigado. Dou para concluir. Obrigado, Nelson. E para terminar, para encerrarmos a nossa sessão, passava a palavra ao Pedro Rebelo. Obrigado, Henrique, e obrigado a todos também por terem estado presentes nesta sessão. Eu gostava de dizer uma frase que eu espero que entendam da melhor maneira, mas é aquilo que eu piamente acredito, que a inteligência artificial não é magia negra. Portanto, a inteligência artificial é algo que, de acordo com portanto, a tecnologia serve para, ponto número 1, automatizar ou criar eficiência nas tarefas, naquilo que são as nossas ações, naquilo que são as nossas soluções, naquilo que é o nosso acesso. E eu ainda, durante esta semana, li uma coisa muito interessante, que eu discordo na que a inteligência artificial era a próxima big thing depois da criação da eletricidade. E, portanto, que o impacto que teria era tão grande ou maior do que a criação da eletricidade. A eletricidade sim era magia negra naquela altura. A inteligência artificial não é. A inteligência artificial é simplesmente a reflexão de um conjunto de coisas que nós, seres humanos, conseguiríamos fazer, mas a uma velocidade exponencial de uma forma que nós, individualmente, não conseguiríamos fazer, mas que teríamos inteligência para tal. É importante referir que à data de hoje, naquilo que são as soluções do workplace, a inteligência artificial já existe há algum tempo. Okay? Um exemplo muito prático disto é tudo aquilo que são as funcionalidades de eliminação de ruído naquilo que são as conferências, são elementos de inteligência artificial. Okay? É um impacto direto daquilo que é melhorar uma experiência do utilizador, melhorar uma experiência de uma comunicação através de um conjunto de modelo de automatismos inteligentes que nos permite fazer isso. A inteligência artificial também, na minha opinião, não vai retirar emprego às pessoas, vai muito na linha daquilo que o Nelson também estava a dizer há pouco. Isto são ciclos. A verdade é que no mundo do trabalho existem mais pessoas a trabalhar ao dia de hoje, de uma forma global, do que ao dia de ontem, e assim sucessivamente. Isto vai continuar. Eu acho que o propósito da própria humanidade, e eu acredito que até deveria ser ao contrário, porque eu não gosto de trabalhar, vou ser muito sincero. O meu objetivo é conseguir fazer o meu trabalho sem trabalhar, sem ter qualquer tipo de esforço. E acho que isto devia ser o nosso propósito, que o Rafael disse no início. A nossa preocupação do ponto de vista social, do ponto de vista humano, é cada vez mais colaborarmos com a nossa família, termos outro tipo de sensações, termos outro tipo de emoções, e claramente não são as 8 horas de trabalho que nos vão dar essas sensações e emoções, não vamos aqui tapar só o capenário, e portanto, eu não gosto de trabalhar, e portanto, quanto menos eu trabalhar e conseguir cumprir o meu propósito, melhor. E a inteligência artificial vai-nos trazer muito isto, vai-nos trazer esta capacidade de nós atingirmos uma produtividade sem, como o Nelson disse, sem gastarmos tanto tempo. Okay. E portanto, eu acho que a adoção deste tipo de tecnologias, a integração deste tipo de tecnologias é fundamental para a nossa produtividade, é fundamental para a nossa sustentabilidade, seja ela humana, seja ela ambiental, seja naquilo que queremos chamar. E não há que ter medo deste tipo de tecnologias, não há que ter medo. A questão da ética da inteligência artificial, que é um ponto muito importante, eu gosto mesmo muito deste tema, é um ponto fundamental. Mas existe ética na inteligência artificial, existe ética nos humanos. E os humanos é que criaram uma inteligência artificial. E, portanto, nós temos que trabalhar a ética nos humanos, não é a ética nas máquinas. E, portanto, na minha opinião, acho que é também um ponto muito importante a discutir, que é como é que nós, criadores de algo, podemos garantir que quando somos criadores desse algo, temos as atitudes certas, os valores certos quando estamos a criar essa mesma potencialidade. Do ponto de vista da adoção dessas funcionalidades entre as organizações, é claramente uma mais-valia. É claramente uma mais-valia quando, por exemplo, nós ainda durante esta semana temos uma sessão de equipa para tentar estudar como é que podíamos integrar numa oferta aquilo que é o Microsoft Copilot 365, é algo que de certeza que as pessoas que estão aqui também, junto desta mesa, também sabem o que é. Portanto, nós estivemos a pensar e estivemos a fazer uma sessão de brainstorming como é que podíamos integrar isto. Na verdade, o que aquilo nos faz é,
a multiplicidade de fatores, a multiplicidade de sensores, a multiplicidade de informação que nós temos na data de hoje, o que aquilo nos faz é fazer o translate daquilo que é mais importante e deixar de parte aquilo que não é importante. E, portanto, ajuda-nos a navegar neste mar cheio de coisas díspares, cheio de coisas que nós não temos uma capacidade de interpretação, e dá-nos a luz para aquilo que é o mais importante e para o que nós temos que olhar e nós aplicar, e que temos que aplicar a nossa criatividade, o nosso cérebro, a nossa forma de estar, a nossa empatia, etc. etc. E, portanto, eu discordo totalmente que a inteligência artificial vai ser a próxima big thing a seguir a eletricidade, completamente em desacordo. Acho que a eletricidade foi um marco importante na democratização das pessoas, e a inteligência artificial o que vai fazer e vai colocar aqui é uma eficiência máxima quase naquilo que são os elementos produtivos, os elementos de processo, etc. Por outro lado, não tenho problemas nenhums em dizer que quanto mais depressa nós conseguirmos abraçar este desafio, interpretarmos este desafio, mais depressa as nossas organizações vão aumentar as suas margens, mais depressa as nossas organizações vão pagar melhor aos colaboradores, porque não vão ter tantos custos no dia-a-dia para conseguir produzir a mesma coisa. Mais depressa nós nos vamos sentir mais felizes no nosso trabalho, porque vamos receber mais e vamos ter melhores condições, porque esta mesma inteligência artificial permite-nos automatizar e trazer esta potencialidade. E, portanto, eu até me arrisco a dizer que, e isto parece um contrassenso, eu até me arrisco a dizer que a inteligência artificial até vai contribuir mais positivamente para a nossa socialização enquanto humanos, porque se nós pensarmos que vamos ter mais tempo para fazer determinadas coisas, eu sei que isto é uma contradição que pode ser discutida, mas se nós pensarmos que podemos ter aqui mais algum tempo para fazer um determinado conjunto de coisas, se calhar não é um bicho de 7 cabeças assim tão grande, e para pessoas como eu, que não gostam de trabalhar e que preferem criar os seus modelos de atuação junto daquilo que é a interação humana, acho que é uma mais-valia, são elementos que podem trazer uma mais-valia fundamental para aquilo que é a nossa atuação diária, etc. Só para terminar, e pegando numa coisa que o Rafael disse ao longo desta sessão, que eu acho que tem que ser uma condição essencial naquilo que é a adoção de novas tecnologias e na inteligência artificial. Não perde a sua importância, aliás ainda ganha mais importância este acompanhamento contínuo junto das pessoas para que elas consigam ser e para que consigam perceber estes conceitos, desmistificar os conceitos, fazer uma máxima utilização destes conceitos da melhor forma é fundamental para conseguirmos democratizar estas ideias e para conseguirmos fazer esta maior produtividade das organizações. Okay. Obrigado, Pedro. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado aos nossos participantes, Rafael, Nelson, Pedro, naturalmente. Muito obrigado à Maria também. E a todos os que a nós se juntaram, e foram muitos, e que ficaram até ao final desta nossa sessão. Tenho a dizer-vos que nós estamos a contar que esta entrevista, esta mesa redonda, seja publicada na nossa edição, que estará pronta e será disponibilizada no final da próxima semana. Portanto, um agradecimento a todos, até uma próxima oportunidade, um bom final de dia, um bom início de fim de semana.